E eu queria trazer uma mensagem para você nessa noite, falando de 5 palavras que resumem Pentecoste. 5 palavras que começam com P, porque Pentecoste começa com P. É para a gente ter aí uma maneira de gravar melhor, tá certo? E eu quero começar falando disso. Queria que você participasse um pouco, hoje a gente está mais tranquilo, dá para a gente participar. Primeiro aqui, a primeira palavra que nos lembra Pentecoste é promessa. Amém? Promessa, porque Deus prometeu desde o início colocar do Espírito dele em nós. Como disse, Adão e Eva rejeitaram isso e por isso todo ser humano hoje nasce só com corpo e alma, sem espírito, incapaz de perceber e de sentir as coisas espirituais, a menos que nasça de Cristo. Mas há uma promessa, a gente encontra lá, por exemplo, Lucas 24, 49, diz, eis, Jesus falando, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu em Atos 2, daqui a pouco a gente vai para lá. Mas antes de mais nada, Pentecostes é uma promessa. Repete comigo, uma promessa. Que é promessa? Ou acha que a promessa de Deus não se cumpre? Toda a promessa de Deus se cumpre. E não é uma promessa que é uma promessa que Deus tinha desde o início, mas só se cumpriu no dia de Pentecostes. A gente pode lembrar de outros textos. Por exemplo, em Atos 2,17 até o 18, é quando Pedro fala na pregação depois que desceu o Espírito Santo. Olha o que ele diz lá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ele estava lembrando de um texto de Joel, no capítulo 2, 28, lá no Antigo Testamento, e Deus disse que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Era uma promessa, e que agora ele iria cumprir no início da nova aliança. Mas falando aos discípulos, ele disse, não saiam. Eles, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ficaram 50 dias numa sala, um cenáculo lá, orando e buscando a Deus, talvez angustiados com o receio do que pudesse acontecer com eles, mas eles perseveraram em oração, e aconteceu que eles continuaram crendo na promessa. Sabe por que as promessas não se cumprem na vida dos cristãos? Sabe por quê? Porque eles deixam de crer na metade do caminho. Porque eles não continuam perseverando. Porque a fé é uma convicção. É um firme fundamento. Deus já te abençoou. A palavra diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado. Mas tem muita gente que não se sente abençoado, porque não rompe em fé, porque não persevera na promessa. Muitas coisas fazem a pessoa dispersar da promessa. Mas os irmãos, os primeiros discípulos aqui, aquela igreja que Jesus começou, e tinha 120 pessoas, eles perseveraram, eles creram na promessa, eles continuaram na promessa. Atos 2,39 fala ainda, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Talvez alguém perguntar, será que isso era só para lá no início da igreja? Lá no início da nova aliança? E Pedro pregando disse, essa promessa, como diz o texto, é para vós, para as pessoas daquele dia, para a geração que vinha depois deles, e para nós, que interessa aqui, os que estão longe. Nós, com relação àquele tempo, representa os que estão longe. Então a promessa é para nós. Amém? Você quer que a promessa é para você? Você pode dizer, a promessa é para mim? A promessa é para mim. Confesse isso, isso é importante, porque a promessa se cumpre na vida daquele que mantém firme essa convicção. Então a primeira palavra que pode resumir Pentecoste é promessa. E a segunda palavra qual é? É preparação. Porque esse tempo em que eles ficaram nesses 50 dias em oração, foi um tempo de busca e espera por derramar. Por esse derramar do Espírito, para que a promessa se concretizasse. Olha o que diz o texto de Atos 1,14.
E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, e com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, esses avivamentos, e todo avivamento na história da igreja, sempre acontece depois de oração. Não existe derramar do Espírito Santo sem uma preparação. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não se posicionam nessa preparação. Então a segunda palavra básica para Pentecostes, depois de promessa, é preparação. E para falar de preparação, queria lembrar de um exemplo típico, né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Toda vez que a Bíblia traça a figura de uma mulher, ou com relação à nação de Israel, ou com relação à igreja. E nessa história, que numa parábola, foi um milagre que Jesus fez. Em todo milagre, Jesus já fazia uma pregação. E nós podemos ter uma revelação clara nesse texto. Essa mulher sofria de um fluxo de sangue. Muito provavelmente era um mioma no útero. E há 12 anos ela sangrava sem parar. Ela com certeza estava anêmica, enfraquecida. Ela já tinha gastado tudo. O texto diz que essa mulher havia gastado tudo que ela tinha, em termos de financeiro, de recurso médico. Havia se esgotado os recursos dela. Essa mulher, ela de um certo modo tipifica e simboliza a igreja dos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje, ela de um certo modo não depende tanto do Espírito Santo. Ela depende de eventos, depende de recursos, depende sempre de outras coisas. Tenho certeza que se nessa noite tivéssemos como um convidado um grande cantor gospel, essa igreja estava lotada, tinha gente até no portão. Porque a igreja de hoje parece que vive dependente de pessoas, vive dependente de eventos, de pregadores, de grandes coisas. Nós dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo. Nós precisamos entender essa verdade. Quando há uma busca, quando há uma preparação genuína, é o Espírito Santo que atrai. Nós podemos atrair gente com outras coisas. E há muitos segmentos que atraem gente com outras coisas, com promessas, com N situações, eventos. Mas nós queremos ser uma igreja onde as pessoas são atraídas pelo Espírito Santo. Amém? É isso que nós queremos, porque essa é a forma bíblica. Nós não queremos usar um recurso humano, nós queremos depender de Deus e do Espírito Santo. Amém? Por isso nós vamos voltar. Mas essa mulher desse milagre retrata bem a igreja dos dias de hoje. É uma igreja que está cansada de fazer eventos, de fazer coisas e se espremer, e buscar esforço aqui, buscar evento ali, fazer show ali, fazer não sei o que mais ali, para atrair gente. Não é por causa desse esforço, mas é por causa da fé que nós temos, do esforço dele na cruz, que nos garante sucesso. Voltando a esse milagre ainda, essa mulher, e aí eu vejo 3 passos nessa preparação. Essa mulher nessa angústia, depois de ter esgotado todos os seus recursos, ela ouve falar que Jesus vai passar por ali. E quando ela ouve que Jesus vai passar por ali, ela decide no seu interior buscar, se aproximar. Mensagem de domingo passado, falei para vocês do texto de Hebreus. Porque quando a gente começa a falar de coisas espirituais, as pessoas, e de coisas sobrenaturais, as pessoas parecem ter medo, porque elas são muito naturais. Quando eu digo para vocês que alguém, um cristão, não é mais normal, não é normal mesmo. Porque eu quero dizer com normal, uma pessoa comum. Você que recebeu a Cristo, você já não é mais uma pessoa comum. Você é um ser espiritual, primariamente. Por isso que eu digo, sem medo de errar, todo cristão genuíno não é mais normal. Porque agora a palavra diz que a gente é nova criação. A gente nasceu de Cristo. Agora tem uma natureza espiritual. Então as coisas espirituais não nos devem causar medo. Pelo contrário, devem nos trazer paz, tranquilidade. 1 João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem se sente amado profundamente pelo Senhor aqui? Quem se sente amado incondicionalmente pelo Senhor? Então você não tem medo das coisas espirituais. Você não tem medo do sobrenatural, porque você agora não é mais natural. Então, para você, o sobrenatural seria o natural. É estranho que eu estou falando, mas é isso que eu quero dizer mesmo. Agora, para quem é natural, as coisas de Deus sempre vão parecer estranhas. Mas para quem é nascido de Deus, as coisas de Deus são
normais, fazem parte do nosso dia a dia. E essa mulher, ela ouviu, porque a palavra diz que nós, ouvindo de Cristo, é que temos fé. Ela ouviu de Cristo, então ela saiu cansada, esgotada, anêmica, sem recursos, sem forças, com talvez as suas últimas forças. Então ela quer encontrar Jesus, quer se aproximar de Jesus. O autor de Hebreus diz agora: aproximemo-nos do trono da graça para que nós encontremos a resposta, a solução no nosso momento difícil. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Não podemos viver distanciados dele. E essa mulher então se aproxima. E ela luta com todas as suas forças com um objetivo nessa preparação. Era tocar em Jesus. Porque no interior dela ela disse: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou extrair poder, eu vou extrair vida, eu vou extrair energia. A palavra que está lá diz assim: extrairei virtude. Virtude é isso, é poder. No grego é dunamis, a mesma raiz da palavra dinamite, é força. Sabe, se Jesus estivesse hoje, eu acho que ele usaria um exemplo muito comum que nós temos hoje. Todo mundo tem celular aqui, amém? A maioria deve ter. Dificilmente você vai dormir sem colocar o celular para carregar, não é verdade? Nós somos como um celular, nesse sentido. Se você não se recarregar e não permitir extrair a vida, a energia, você não vai funcionar. E quanto mais aplicativos você tem, mais energia você gasta. Ou seja, quanto mais você faz para Deus, mais de poder você precisa. Mais da presença dEle, mais da energia dEle você precisa. E quantas vezes por dia você recarrega o seu celular? Uma vez? 2 vezes? Tudo depende. Tem gente que tem muito aplicativo, está com o celular mais baleado, talvez carregue mais vezes. Mas por que Deus, e de Deus a gente se encontra talvez uma vez por semana, uma vez de vez em quando, a gente diz: eu quero extrair poder, quero buscar de Deus. Nós devemos buscar todo dia da presença dEle, da sua graça poderosa. Amém? Aquela mulher então decidiu se aproximar. E quando ela se aproxima, ela toca na orla de Jesus, no manto de Jesus. E Jesus diz uma palavra assim que todo mundo fica sem entender. Porque ele diz: alguém me tocou. E os discípulos: como que alguém? Jesus, nós estamos cheio de gente aqui, uma multidão, uma perto daqui, perto de lá, uma muvuca. Como é que tu diz que alguém te tocou? Com certeza muita gente te tocou. Mas ele disse: alguém me tocou de forma diferente, porque extraiu virtude. Às vezes a pessoa pode estar na igreja, ela vem no culto, mas se ela tem uma postura religiosa, ela realmente não tem sede, não anseia pela presença de Deus, a alma dela, o espírito dela não está gemendo pela presença de Deus, não vai acontecer nada. Tem muita gente que chega perto de Deus, ou tenta se aproximar, mas não extrai nada, porque não tem fé, não deseja realmente a vida de Deus para ela. Mas aquela mulher sabia que ela não tinha mais esperança. Ou era Jesus, ou era Jesus. Ela queria com todas as suas forças essa vida, esse poder que vinha de Jesus. Preparar isso é ouvir, se aproximar e extrair. Amém? Você pode repetir comigo? Né? Ouvir, se aproximar e extrair. Vamos fazer o gesto, que isso ajuda você a entender. Amém? Vamos lá? Todos preparados? Liberem as mãos aí. Quem trouxe as mãos aí, diga glória a Deus. Trouxe as mãozinhas? Então tá, vamos lá. Ouvir, se aproximar e extrair. Pode repetir? Vamos lá fazer um exercício aqui de novo. Então, a preparação dessa relação de buscar a Deus é assim. Primeiro, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Se aproximar e extrair, porque Deus está aqui derramando do seu poder. Amém? Glória a Deus. Primeira palavra então, não falei disso. Pentecostes, 5 palavras. A primeira palavra então, qual é? Promessa. A segunda palavra? Preparação. A terceira, preenchimento. Olha o que diz o texto. Agora, depois que o Espírito Santo estava descendo sobre a igreja, ele diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Tem gente que acha que veio vento, né? Não veio vento, era som de vento, tá bom?
e encheu toda a casa em que estavam assentados. Por que som de vento? Porque no dia em que Deus criou Adão do pó da terra, ele soprou. Vento em hebraico é ruá, e é a mesma palavra para espírito, certo? Então daí que vem a palavra no grego pneuma. Por isso que o pneu é cheio de ar, né? E daí as coisas do espírito no grego é pneuma, né? Então a área da teologia que estuda o Espírito Santo chama pneumatologia, vem de ar, porque eles ouviram o Espírito naquele dia, sendo derramado sobre eles, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Foram vistas línguas de fogo, porque a ideia aqui é de iluminação, de luz sobre a mente para dirigir as pessoas. Naquele tempo não tinha lâmpada, naquele tempo eram lamparinas, e o que havia era uma chama. Acho que se o dia de Pentecostes acontecesse hoje, apareceriam lá, diria o texto talvez, e foram vistas sobre eles lâmpadas acesas que pousaram sobre suas cabeças. Mas a ideia é de trazer luz, dirigir nossa vida. E o que aconteceu? Houve um preenchimento. Nós, sem Deus, somos incapazes. Nós não temos como ter vida em nós mesmos. Nós precisamos dessa vida de Deus em nós. Por isso em João 10:10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que é vida de Deus, não é vida biológica, não. É vida espiritual. É vida que não é destruída. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós recebemos a vida de Deus, nós somos mais saudáveis, nós somos mais fortes. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O cristão geralmente ele é mais saudável, ele vive mais tempo. Se o cristão quiser e viver uma vida cheia do Espírito Santo, ele pode até chegar a 120 anos, porque é o limite que a Bíblia deu para a vida humana. Mas eles estão chegando a isso? Dificilmente. Muitos estão doentes, muitos estão fracos. Lembra do que Paulo fala a respeito da ceia? Porque eles não discernem a vida, o preenchimento de Cristo em si. Mas quando você enxerga e todo dia você busca, você ouve, se aproxima e extrai a vida dele, você vai sendo renovado. Amém? Por isso a palavra diz que o Espírito de Deus, ele nos vivifica, ele vai nos trazendo vida. Adão tinha essa vida, mas no dia em que ele não quis crer no que Deus disse, ele matou o Espírito. E agora ele é carente. Por isso todo ser humano tende a morrer fisicamente. Se nós tivéssemos essa fonte de energia constante, nós não envelheceríamos, nós não adoeceríamos. Já pensou? Mas vai chegar um dia que isso vai acontecer. Sabe, Deus poderia agora fazer isso. Mas sabe o que ia acontecer? Se nós parássemos, se nós recebêssemos essa vida direto do Espírito constante, e a gente não buscasse mais, sem precisar buscar, a gente não ia se aproximar mais de Deus. Se você recebesse já essa vida, esse corpo transformado agora, essa energia direto em você constante, ele está aí, ele habita em você, ele preenche em você, mas todo dia ele nos leva a buscar dele, depender dele. Porque se ele suprisse de tal forma a nós, que nós não precisássemos buscar mais dele, nós esqueceríamos dele. Nós íamos nos encher de orgulho e achar que nós éramos já os superpoderosos e íamos esquecer de Deus. Mas acontece que no último dia, no dia em que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai operar em nós, nos fazendo ter um corpo indestrutível, um corpo que não envelhece mais. Paulo fala isso em Coríntios, nós receberemos um corpo transformado. Mas na terra hoje, nós já podemos experimentar a vida de Cristo em nós. Quando nós somos preenchidos de Deus, preenchidos do Espírito Santo, nós ficamos menos doentes, nós resistimos mais às lutas dessa vida. Porque ele diz, o Espírito que vocês recebem é espírito de coragem, de fortaleza, de amor e de autocontrole, de saúde emocional. Ano passado eu falei disso, não vou entrar nisso hoje.
Mas o Espírito Santo te traz saúde até para as emoções. Vemos uma geração tão doente emocionalmente, porque falta ser preenchido do Espírito de Cristo. Entenderam? Preenchidos. Há um vazio dentro de nós, que só é preenchido com a presença dEle. Quando o Espírito Santo desceu, aconteceu um fenômeno. Eles começaram a orar em línguas. Isso é um sinal de que alguém foi batizado do Espírito Santo. E o texto diz que isso é para nós, para os que estão longe. Somos nós, não só para eles. E além do mais, aconteceu que 3 reações são clássicas em quem não acredita no sobrenatural de Deus. A primeira é a confusão, porque eles começaram a dizer: o que é isso? Está todo mundo falando uma língua aí estranha. E por ser uma festa, a festa de Pentecostes, os cristãos, ou melhor, os judeus haviam sido dispersos. Mas para essas festas eles voltavam e estavam em tantas outras nações e falavam outras tantas línguas diferentes. Mas naquele dia eles estavam reunidos em Jerusalém. E cada um começou a ouvir as maravilhas de Deus na sua língua. E eu não quero dizer, e o texto também não diz, que eles estavam falando a língua deles. O texto diz que eles compreendiam como se fosse a língua deles. Faça essa observação, porque muita gente diz que o batismo com o Espírito Santo e a manifestação das línguas não é para os dias de hoje. Por quê? Porque o mundo agora já tem muitos missionários que falam línguas diferentes. Mas não é o falar para evangelizar. Talvez o falar aqui, o línguas estranhas, está associado à fala, e o nome dado é língua, porque é justamente um som vocal. Mas já Isaías já havia dito e profetizado por línguas e por falas gaguejantes, por gemer. Paulo chega a dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos. É um clamar do nosso Espírito, é um clamar do nosso Espírito para Deus, suplicando pela presença dEle. Amém? Paulo escreve em Gálatas, ainda o Espírito clama por essa paternidade. Tanto que o texto diz: Abba, Pai. É o Espírito Santo falando no teu espírito, chamando Pai. Pai, preenche. Pai, enche a minha vida. Supre, preenche os vazios, para que eu possa ser aquilo que tu disses que eu sou. Aleluia. Mas quem não entende, logo fica confuso. Quem é incrédulo tem confusão com relação a isso, duvida. A segunda ação é preconceito, porque eles disseram: são só galileus. E Galileu era sempre muito mal visto, tanto que quando Jesus, que foi criado na Galileia, começou a se manifestar, disseram: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Era um lugar assim preconceituado. E é tão interessante a obra do Espírito, porque ela quebra com o preconceito. A gente vê, por exemplo, a história de alguns avivamentos, e principalmente da era moderna, em 1906, lá na Califórnia, em Los Angeles, o avivamento da rua Azusa, que inicialmente começou numa casa e depois foi para esse salão na rua Azusa. Era um homem negro, caolho, com pouco conhecimento, e começou a juntar junto com alguns outros irmãos naquela casa e começaram a orar. Começaram a buscar a Deus, porque um dia ele ouviu um pregador dizendo que ele precisava se encher de Deus, então ele queria ser mais cheio de Deus, então ele começou a orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, e começou a buscar, orou quase 5 horas por dia, e ele perseverou nisso, até que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre aquelas vidas. Depois, como eles oraram o dia inteiro e clamaram, a multidão estava dentro daquela casa. É até meio cômico, porque o assoalho da casa não aguentou, e eles tiveram então que partir para esse salão, numa rua chamada Azusa. E em 1906, então, de onde se explode todo esse período pentecostal dos dias de hoje. Foi a segunda onda. A primeira onda foi no dia de Pentecostes, a segunda onda foi ali na rua Azusa, e nós estamos prestes a viver a terceira onda, mas nós precisamos buscar, precisamos nos preparar, precisamos nos aproximar e extrair essa vida de Deus, senão fica só a religião, e Deus não quer que a gente fique numa religião. Religião é algo terrível, algo cansativo, enfadonho, mas o Espírito é que dá vida a tudo. Amém? Precisamos ser cheios do Espírito. E é tão interessante nessa questão do preconceito, porque se juntou nessa casa principalmente os negros, os hispânicos, os povos que sofriam esse preconceito.
Ainda hoje, em alguns lugares dos Estados Unidos, existe tanto preconceito contra o negro. Talvez você já tenha visto lá a Ku Klux Klan e outros tantos grupos que se opõem, né? E isso acontece em 1906, e lá por 1950 e poucos, quase 1960, é que um pastor negro, Martin Luther King, começa a ver e lutar para que haja mudanças na legislação. Mas o Espírito Santo estava no mínimo 50 anos antes, quebrando todos os preconceitos. E nessas reuniões haviam brancos, negros, todos juntos orando em línguas e buscando a Deus e sendo preenchidos com o Espírito Santo. E isso que fez toda a diferença. De lá partiram muitos missionários para o mundo inteiro. Inclusive a nossa igreja é resultado do fruto desse mover da Rua Azusa, porque depois de alguns anos, uma missionária, uma membro de uma igreja metodista, era só uma religiosa, mas ela começou a descobrir isso, de ser preenchida pelo Espírito Santo. E ela, então, nessas casas com os irmãos, buscava o poder de Deus. Às vezes era inverno, nevava, ela não conseguia nem voltar para casa, mas ela perseverava em oração. Então ela foi cheia do Espírito Santo. E ela começou a sair como uma grande evangelista. Estou encurtando a história de Aimee, porque não tenho tempo para contar toda a história aqui. Mas é tudo feito pelo Espírito. A própria mulher de William Seymour era uma mulher quase que analfabeta, não entendia nada de música. Mas no dia que ela foi cheia do Espírito Santo, ela sentou num piano e começou a tocar. E esse dom acompanhou a vida dela toda. Ela fez muitas composições, tudo pelo Espírito. Ela não fez escola de música, ela não tinha ensaio, não tinha treinamento, mas o Espírito a encheu. E ela tocava e cantava. E quando ela tocava e cantava, a presença do Senhor enchia aquele lugar. Pessoas eram curadas milagrosamente. E isso é ação do Espírito. Não tem nada a ver sobre nós. A nossa parte é nos preparar. Mas o incrédulo sempre vai estar cheio de preconceitos. Outra coisa que o incrédulo faz, ele zomba, porque chegou às 9 horas da manhã e eles ouviram aquele louvor de todo aquele povo, aquelas 120 pessoas no cenáculo orando em línguas, e o mover de Deus naquele lugar foi tão grande, e todo mundo lá fora começou a ouvir. E ouvindo lá fora, eles disseram, mas 9 da manhã, esse povo está tudo bêbado, cheio da cara aí, né? Parece, porque foi tão impactante aquilo, que esse povo só pode estar embriagado. Eu oro para que você não seja nenhum desses, nem seja confuso, nem preconceituoso e nem zombi do poder e da ação de Deus, porque Deus quer fazer muita coisa através da sua vida. É chegado o tempo de avivamento. Deus não precisa de muita gente para fazer avivamento. Precisa de um ou dois que realmente queira e busque a Deus, se aproxime e extraia essa virtude, esse poder. Amém. Na história eu comentei algumas coisas aqui, não vou entrar em tudo isso, mas no século XVIII a gente viu um grande avivamento na Inglaterra. Esse da Rua Azusa foi no século XIX, que culminou com mais de 2 milhões de pessoas convertidas. O avivamento em 1904, um pouco antes, no país de Gales, no norte da Inglaterra, 100 mil foram salvos. Na Coreia, logo em seguida, em 1907, hoje a Coreia é um dos países mais evangelizados do mundo. Lá nós temos megas igrejas com 500, 600 mil membros. E a igreja lá cresce assustadoramente. Mas lá o povo ora. O povo quer Deus. O povo tem sede e fome de Deus. Que a gente possa se deixar, né, ser cheio do Espírito Santo. Amém? A outra palavra é pregação. A primeira palavra qual é? Promessa. A segunda é? A terceira é? E a quarta é? Pregação da graça. A pregação simples do Evangelho. Porque quando você começa a ouvir Pedro, depois que começa todo aquele barulho, Pedro sai para fora. Porque a grande pergunta deles, o que é isso? E Pedro sai para fora. Pedro, que há 50 dias atrás tinha medo da escrava lá do sumo sacerdote e no pátio negou a Cristo 3 vezes, agora cheio do Espírito Santo, ele enfrenta uma multidão de zombadores, de confusos, de incrédulos, de preconceituosos, mas ele, cheio do Espírito, fala de Cristo. É disso que ele fala. Ele não fala de outra coisa a não ser de Cristo. Porque ele diz, varões, vocês que estão aqui confusos com tudo isso, estou parafraseando o que ele falou.
O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. Deus enviou o seu filho, nós matamos o seu filho, mas ao terceiro dia em glória ressuscitou, e ele cumpriu a promessa de nos encher com o seu Espírito. Hoje é o dia que nós estamos cheios do Espírito Santo. Todo aquele povo se rendeu a Jesus. E o texto diz no verso 39 que cerca de 3.000 almas se renderam a Jesus e foram cheios do Espírito Santo. A pregação simples. Pedro, quando chamado pelo Espírito à casa de Cornélio, que era um homem que nem era cristão ainda. Ele era um gentio que se converteu à religião judaica, e um judeu que se prezasse não deveria entrar na casa de um gentio. O preconceito da religião. Mas ele, movido pelo Espírito, e até de um certo modo contrariado, ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele só falou de Jesus. E de repente todo mundo começou a orar em línguas. Foi a primeira vez que os não-judeus oraram em línguas. E a partir de lá esse Espírito, desde o dia de Pentecostes, tem se alastrado por todo mundo. E de tempos em tempos há alguém que realmente tem sede de Deus. E acontece um avivamento. Aleluia, tem muitos avivamentos acontecendo, às vezes com questões simples. Na época, a gente vai falar aqui um pouco das histórias dos avivamentos. Eu estou até compartilhando alguns aí no grupo com vocês, porque se desperte. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de alguém que queira realmente a presença de Deus, que queira realmente Deus na sua vida, esse preenchimento. Então essa pregação era simples, olha o que diz Atos. E ouvindo isso, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer? O que faremos, homens e irmãos? Depois de ouvir a pregação simples de Paulo, que foi do versículo 22 ao 36, não foi uma pregação longa, ele falou de Jesus, eles ficaram tão compungidos. Quer dizer isso, eles ficaram tão quebrantados, viram, nós precisamos de Deus, nós precisamos desse Cristo, nós precisamos desse Espírito. E o que nós vamos fazer, Pedro? Por favor, diga o que nós temos que fazer. E ele disse: se arrependam, mudem a maneira de vocês pensarem, recebam Cristo em vocês, sejam cheios do Espírito, e a vida de vocês vai mudar. Aleluia. E foi o que eles fizeram. Então cerca de 3.000 se renderam aquele dia, de sorte que foram batizados de bom grado e receberam sua palavra, e naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. A pregação do Espírito Santo é uma pregação simples, é graça e fé. Amém? A igreja de hoje inventa muita coisa. Tem pregação hoje que parece sessão de coaching. Tem sessões assim de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, é diferente. Hoje virou uma sessão de psicodrama, sei lá o quê. Os cultos menos manifestação de poder e pregação da graça. O que Deus quer para a igreja é isso, pregação da graça, simples. Então, esse pastor só fala só de graça. E o que mais eu vou falar, meu irmão? Graça a Jesus. Eu estou aqui para falar de Jesus, porque é Ele que faz toda a diferença. A religião não vai mudar a vida de ninguém, só vai tornar as pessoas preconceituosas, vai fazer as pessoas viverem na miséria. Mas Jesus sim liberta. A vida de Jesus sim transforma. Cristianismo não pode ser um amontoado de regras, não pode ser um amontoado de rituais. Hoje a gente até vê igrejas cheias, mas cheias de gente vazia. Nós queremos ser uma igreja cheia de gente cheia do Espírito Santo, porque é o que faz a diferença. A gente vê lugares cheios de gente, mas pessoas vazias, que não transmitem nada, que não manifestam Cristo. Não tem diferença, é só ajuntamento. Nós queremos mais, nós queremos a presença. Porque se a gente tem a presença, tudo mais vai acontecer. Gerado por essa presença, gerado pelo Espírito dele. Amém? Glória a Deus. E a última palavra qual é? Perseverar. Vamos relembrar aqui. Primeira? Promessa. Segundo? Preparação. Terceiro? Preenchimento. Quarto? E quinto, agora já estão cheios do Espírito Santo.
E esse perseverar, há 3 coisas básicas que eles perseveram, e isso é um sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando não tem isso, é óbvio que não está preenchida. É óbvio que nós precisamos nos encher mais com o Espírito Santo. Então, olha o que o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam em 3 coisas básicas. A primeira, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não corriam atrás de novidade, eles não corriam atrás de convidados, eles não corriam atrás de bênção. Eles queriam a presença, e com a presença de Deus você tem todo o resto. Você não precisa correr atrás de milagres. A igreja dos dias de hoje, as pessoas ficam correndo atrás de milagres. Você não precisa correr atrás de milagres. Você tem que desejar a presença e os milagres vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Você só precisa buscar a presença. Uma mulher de fluxo de sangue, ela venceu os obstáculos. Ela ouviu e ela se aproximou e extraiu. O que a igreja de hoje precisa fazer é isso. E perseverar nisso, porque quando você começa a buscar Deus e a presença de Deus, ela é viciante. Ela é viciante, porque quando você mais tem o Espírito Santo, mais você quer da presença dele, mais você quer da vida dele em você. Você chega, eu não consigo viver. Talvez você diga, meu Deus, como é que eu consegui viver até hoje sem o Espírito Santo? Eu quero mais, eu quero mais. Eu sugiro a você, estude biografias, não para idolatrar esses homens, esses avivalistas, esses homens e mulheres, mas para vocês entenderem o que Deus fazia na vida deles. Charles Finney é um exemplo de um homem, era um advogado cheio de preconceito, que ele não queria saber, entre aspas, do evangelho, mas como ele era advogado, ele estudava muita coisa e via muita referência na Bíblia, e então ele estudava a Bíblia, ele pegou uma Bíblia e começou a estudar a Bíblia. E estudando a Bíblia, ele teve experiências com Deus. Ele começou a entender a graça de Deus. Mas ele dizia, eu tenho que aceitar esse Jesus, mas como? Quando alguém chegava no escritório dele, ele colocava um livro em cima da Bíblia. Ele tinha vergonha. Então ele disse, eu vou fazer isso num lugar escondido. Ele ia para o mato orar e buscar a Deus, mas ele sempre não conseguia se entregar naquele tempo de oração, que dizia, alguém vai chegar e vai ver eu orando. E então ele tinha vergonha disso. Mas até um dia que ele disse, não. Ele se rendeu e disse, chego de confiar em mim mesmo. E ele se entregou a Jesus. E depois, na sua experiência com o batismo com o Espírito Santo, um dia ele estava sentado na cadeira e o Espírito Santo encheu a vida dele. E ele sentou numa cadeira, na frente de uma lareira. E ele sentia que a presença de Deus fluía através dele como uma energia que atravessava o corpo dele. E ele ficou por horas ali, até uma hora que ele chegou, Deus para, porque eu não suporto mais. Ele não estava com medo de morrer, mas disse, eu vou desintegrar aqui, recebendo tanta essa energia, essa presença de Deus. E esse homem foi tremendamente utilizado por Deus no século XIX, no século XVIII, digo, em que ele ganhou almas de uma maneira tremenda. A unção de Deus perseguia ele. Um dia ele pregou numa igreja cheia do Espírito Santo. No dia seguinte ele foi visitar uma fábrica. Quando ele entrou na fábrica, as pessoas começaram a chorar. Ninguém sabia por quê, mas porque a presença de Deus estava sobre a vida dele. Era comum dos irmãos, depois na igreja da Rua Azusa, lá em Los Angeles, em 1906, as pessoas estavam um quarteirão da igreja, elas já caíam de joelhos no chão, Deus, eu preciso de ti, porque havia gente que buscava e queria a presença, mas eles perseveravam, está entendendo? Eles perseveravam na doutrina, na palavra da fé, na palavra da graça, era uma igreja firme na palavra. Quer ver um exemplo clássico? Quarta-feira, no nosso culto de ensino, essa igreja era para estar lotada. Quem vem na quarta-feira? Alguns, né? Nem todos. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você ia perseverar na doutrina e com certeza você ia mover céus e terra, mas está aqui. Pastor, não tem dinheiro para condução, não sei, eu vou orar, mas Deus vai trazer e eu vou. Porque Deus se alegra em fazer aquilo que você deseja. Ah, pastor, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho... Deus vai mover a situação se você realmente tem fome e sede de Deus. Você me entende o que eu estou falando?
Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que quer ouvir da palavra, porque ela é viciada nessa palavra, ele persevera nesse ensino. Entenda a doutrina, queridos. Aí fora tem muitos grupos religiosos, infelizmente é isso, religiosos, que dizem que doutrina é cabelo, é roupa. Isso não é doutrina, isso é tradição religiosa. Não tenho nada contra, nada a favor. Quer fazer, faz, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que as pessoas começam a dizer que o cabelo salva, que a roupa salva, que o homem não pode usar bermuda, porque vai perder a salvação, ou como vai profetizar com cabelo curto, isso já partiu para um outro campo. Se tornou maldição, porque a palavra diz: qualquer um que pregue outro evangelho, diferente do qual vos tenho pregado, seja anátema. E tem muita gente usando de tradições religiosas, querendo colocar em um outro, criando outro evangelho, que na verdade não existe, só existe um, é o evangelho da graça, a sã doutrina, a palavra de amor de Deus. Se fica a igreja cheia do Espírito Santo, ela fica nessa palavra. Ela não vai atrás de outra coisa. Ela não vai conseguir se alimentar de outra coisa. Eu, pessoalmente, quando ouço algum tipo de pregador que começa a entrar com outra palavra que não é a sã doutrina, eu tenho vontade de sair. Porque isso não é para nós. Nós temos que ouvir a palavra da graça, a sã doutrina do amor de Deus. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela persevera na comunhão e no partir do pão. Domingo passado, não tínhamos lugares vazios. Hoje está cheio de lugares vazios. Sabe o que é isso? É falta de ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem constância. A palavra diz em Atos: e todos os dias eles estavam nas casas e no templo e não cessavam de partir o pão e de falar de Cristo. Está vendo qual é a triste realidade da igreja dos dias de hoje? A pessoa não estava com vontade. Há um tempo atrás alguém chegou e disse para mim: não sei o que o pastor pensa, a gente tem que estar toda hora na igreja. Eu não penso nada. Eu só sei que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai querer estar aqui todo o tempo. Todo o tempo Deus vai preparar uma situação, você vai querer estar aqui para ouvir a palavra, de estar junto com o teu irmão e dizer: estamos juntos, vamos buscar mais o poder de Deus. Estamos juntos, eu quero mais da presença de Deus. Está me entendendo? Quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu. Eu posso pedir 1000 vezes para você vir. Se o Espírito Santo não te traduz, você não veio. Você vai ter sempre uma boa desculpa. Eu nem digo que a tua desculpa é má. E nós temos boas desculpas. A questão é que o Espírito Santo faz-nos perseverar nessa comunhão e nessa interação de cuidado uns com os outros, de cuidar do irmão. A origem da palavra hospital, sabe de onde veio o hospital? O hospital vem de ser hospitaleiro. Sabe o que os hospitais começaram? Eles começaram na casa dos irmãos da igreja primitiva. Eles estavam tão cheios de amor. Não tinha casas de recuperação, de tratamento. Os irmãos os recebiam em suas casas e começavam a cuidar deles. Davam remédios, oravam, davam alimento, cuidavam deles até que eles ficassem saudáveis. Foi assim que nasceram os hospitais. Mas os hospitais nasceram na casa dos irmãos, que cheios do Espírito Santo, cuidavam uns dos outros. Ser hospitaleiro era uma das primeiras virtudes da igreja primitiva. Eles queriam receber as pessoas em suas casas. Eles queriam cuidar. Hoje em dia não é fácil fazer uma célula numa casa. As pessoas não estão tão abertas para receber as pessoas nas suas casas. Porque o que falta é as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Falta essa comunhão, falta esse partir, porque a ideia do partir do pão aqui é a ideia da comunhão, é a ideia de estar juntos, de ajudar uns aos outros. Como a gente vê no avivamento, e em todas as histórias dos avivamentos, eles se apoiavam, se ajudavam e eles venciam juntos. Outra coisa é que eles perseveravam na oração. Eles tinham fome e sede de Deus. Eles não corriam atrás de bênçãos, eles queriam a presença de Deus. Nas igrejas hoje, talvez as reuniões mais vazias são as reuniões de oração. Porque a palavra diz que a minha casa será chamada casa de oração. O que mais deveria ter na igreja é oração. E as reuniões de oração, as pessoas não conseguem. Elas oram 5 minutos, quanto muito. Ela diz: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento, obrigado por isso. Amém, Jesus, glória a Deus.
e deu. As pessoas não conseguem se manter perseverantes. É por isso que não vão ser cheios do Espírito Santo nunca. Você não deve orar para receber o favor de Deus. Você ora porque quer a presença dele, amém? Você ora porque deseja. Alguém já ficou apaixonado aí? Não é bom estar com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a esposa, não é? A pessoa não faz de tudo para estar junto? Não faz? Às vezes faz coisas até meio insanas, mas faz, não faz? A pergunta é, será que você está tão apaixonado por Jesus que você busca Ele todo o tempo? Ou você, não, Ele não está afim. Né? Como a galera fala, deixa Jesus no vazio. Ele quer falar com você. Ele te ama. Mas a pergunta é, você quer estar junto dEle? Você deseja a presença dEle como se fosse o celular descarregado? Você precisa dessa energia, dessa vida. Senão nada vai funcionar. Amém? Então são sinais desse perseverar. Então, e esse perseverar com certeza vai trazer resultados. Porque olha o que diz a palavra, que caíam na graça do povo. E todos os dias Deus acrescentava e aqueles que haviam de se salvar. Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, o povo se agrada da igreja. As pessoas querem participar da igreja. Será que quando você convida alguém para a igreja, as pessoas dizem assim, a tua igreja é assim, assado, pode ou não pode, talvez preocupada com as outras coisas, mas elas veem que lá, e você, as pessoas olham para você e dizem, poxa, tem um negócio diferente em você. Aí você fala, é Jesus que está em mim. Você é uma pessoa que atrai as pessoas para perto de você, ou você repele as pessoas, porque se as pessoas não estiverem cheias do Espírito Santo, elas repelem, mas se elas estiverem cheias do Espírito de Cristo, elas atraem outras para perto. Caíam na graça, estavam cheias da presença do Senhor, porque não é nem você nem eu que vai trazer as pessoas para a igreja, mas o Espírito Santo através de você. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Esse perseverar em oração, a gente vai continuamente recebendo da presença dele, a gente vai sendo preenchido, e a presença dele é que vai trazendo as pessoas para cá, amém? Simpatia do povo, era um louvor entusiasmado. Me pergunto se as pessoas lá fora estão conseguindo ouvir o nosso louvor durante o culto. Será que as pessoas lá fora conseguem ouvir a nossa oração? Porque a igreja do dia de Pentecostes, todo mundo que estava na rua ouvia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, havia vida neles, havia entusiasmo neles, era uma igreja cheia do Espírito, era uma multidão mais cheia do Espírito, não era gente vazia, era um louvor entusiasmado. Não precisava estar dizendo, diga glória a Deus aí, irmão, diga amém, irmão. Aí, irmão, a gente está sempre parece que empurrando. Mas quando está cheio do Espírito Santo, você já diz, aleluia, glória a Deus. Você sente a presença fluindo e você adora a Deus. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Você consegue se ver aí? Numa igreja cheia do Espírito Santo, o evangelho funciona. Há curas, há milagres, há sobrenatural, mas as pessoas precisam estar preenchidas. Amém? Meu objetivo nessa noite com vocês, queridos, é que você sinta uma santa inquietação. E você diga, não, eu preciso ser cheio desse Deus, eu preciso ser cheio dessa presença, porque eu estou cansado de religião, eu estou cansado dessa mesmice, eu quero sentir Deus, eu quero, claro que você não vive para sentir, mas a fé te leva a experimentar a presença dEle. Como diz aquela canção, vamos provar o quão real é a sua presença. Você consegue provar o quão real é a presença dEle quando você se enche do Espírito? 5 palavras resumem tudo isso. Promessa, preparação, preenchimento, pregação da graça e perseverar. Vamos repetir junto também, para a gente terminar, fazer um resuminho dessa palavra e você guardar no seu coração. Pentecostes pode ser resumido em 5 palavras. Quais são essas 5 palavras? Primeira, promessa. Segunda, preparação. Terceira, preenchimento. Quarta, pregação da graça. E 5, perseverar. Nosso tema anual é perseverar para
transbordar. Você quer transbordar da presença de Deus? Então, vamos orar. Amém? Eu te convido a orar. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus, encerrando essa reunião.